Estamos começando mais um episódio do DLPR Cast. Aquele momento que a gente tem para trocar aquela ideia de loja para loja, onde um lojista de carro fala com outros lojistas e traz pessoas do mercado automotivo para trazer suas experiências, novidades e trocas de ideia. E que você que é do mercado automotivo não pode perder, porque é aquilo que a gente fala, se tiver uma sementinha, um insightzinho que você pegue aqui e aplique no teu negócio, pode ter certeza que pode fazer uma grande diferença. E antes de tudo, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber toda a novidade que chegar aqui nossa. Lembrando que a gente coloca mais ou menos 4 a 5 conteúdos todas as semanas no canal do YouTube, com cortes e com ideias legais, e um episódio novo a cada 15 dias. Então, você que está acompanhando praticamente um MBA do mercado automotivo gratuito, para você estar fazendo aí de forma gratuita e melhorando e aquecendo o seu negócio. Lembrando também que, além do canal do YouTube, também esses episódios vão para o Spotify. Para aquele momento que você vai fazer uma corrida, tá lá, em vez de ficar ouvindo música ruim ou má notícia. É um monte de canal, então não posso falar besteira aqui, né? Não tem como o cara não. É isso, não vai escutar, vai ver. Em algum momento a gente vai estar lá. Vai estar lá. Não vai ter como o cara do mercado automotivo falar assim, não consegui ouvir, não sei onde que escuta. Não, vai ouvir. Vai ver. Né? Então, Instagram, YouTube, Spotify, tudo quanto é canto. Então, gente, antes daqui, hoje eu estou aqui recebendo essas grandes celebridades aqui. Tem de loja para loja, agora tem de loja para banco, de né? De loja para banco, olha de só. loja para financeira, né? A gente conseguiu trazer os caras que libera crédito. Estamos aprovando tudo, hein? Estamos aprovando tudo. Pelo menos aí 30% dos financiamentos do Brasil hoje passa na mão desses caras aqui, que são líder nacional e outra. Não tem nem muito o que dizer. Eu já vou voltar para eles, porque antes da gente chegar nos convidados, eu preciso passar para o pessoal aqui, né, que o de loja para loja acontece e eu consigo estar transmitindo essa mensagem para o Brasil inteiro, graças à ajuda de algumas empresas que apoiam, né, aqui o nosso canal do de loja para loja. E a primeira delas não vou começar com uma que está evidente aqui, porque eu vou deixar por último, que eu já faço um gancho. Momento merchan, hein? Momento merchan. A primeira delas é a Gestalto Brasil, né? Empresa líder em garantias do Felipe nacional, do Felipe Muraski, que começou pequenininho e hoje tem mais de 100 mil garantias aqui de Curitiba, inclusive, né? Aqui de Curitiba também, né? Com 2 anos de garantia, né? E hoje atendem concessionárias, lojas de seminovos e tem um produto novo que eles trouxeram agora que, além de ter 2 anos de garantia, eles têm também o atendimento 24 horas. Você acredita? Quebrou o carro 2 horas da manhã, vai ter alguém para atender o cliente. Quebrou o carro no domingo, vai ter alguém para atender o cliente. O cliente está meio solitário, não tem com quem conversar, está meio depressivo. Pode ligar lá na Gestalto que vai ter alguém para atender. Estou brincando, essa não é a pegada. Né? Mas a Gestalto está presente em todos os momentos e é um poderoso argumento de venda para você vender o carro para o cliente com uma garantia mais completa, né? E ela também serve como uma bela de uma receita de F&I para a loja que sabe trabalhar com ela. Em segundo lugar, nós trazemos aqui a Ituran. A Ituran, que é líder nacional em rastreadores, uma empresa multinacional alemã que vem de Israel, líder mundial, na verdade, em rastreadores, que tem a Ituran. A Ituran, ela, além de ter o rastreador que recupera quase 90% dos veículos que são roubados, elas também têm a opção da Ituran com seguro, que é um seguro mais em conta, parcela em até 12 vezes no boletim, né? E também é uma opção de F&I para o lojista e uma opção mais barata de seguro, principalmente para aquele cliente que não tem o hábito de fazer seguro, né? Então ele sai com um seguro feito por grandes seguradoras, não é associação, é muito pelo contrário, né? São seguradoras, e a Ituran hoje está muito grande, expandido para o Brasil. Eu tive o prazer de ir lá, 1.000 colaboradores direto, 10 mil indiretos, é uma potência, né? E acreditou aqui no nosso canal. Então junto com a Ituran ela é parceira Santander também, a gente tem um contrato super importante. Hoje a gente faz um pedaço da nossa operação com o rastreador. E a Ituran é a nossa principal parceira nesse indicador aqui. É super bacana. E ajuda, por exemplo... O Carrizo que está nos vendo aqui, um abraço para o Carrizo, né? Legal, e talvez sejam créditos que vocês não fariam não se faria, não a gente consegue fazer Ituran. pela Ituran. Com certeza a gente não faria. Com certeza não faria. É isso. Você vê, então, potencializou
a análise de crédito lá do Santander, né? Sem dúvida, sem dúvida. Também temos o Autoconf, que essa eu não sou suspeito em dizer, que é a nossa empresa. Esse é bom? Esse é bom? Não, esse é bom. Nossa empresa, né? Que nasceu dentro da nossa loja, né? Pensando em todos os detalhes da gestão em que a gente tinha problema, que eu sei que é onde todos os lojistas têm problema, e hoje está em todo o Brasil. Mas, por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, o Santander e a Web Motors também é apoiador do nosso projeto. Inclusive, estão me levando para rodar o Brasil. Já nem Você sei tem feito contar. bastante eventos, né? Não sei nem dizer mais todas as cidades que a gente foi, né? Fui para Uberaba, Uberlândia, fui para... Vai para Vitória agora, não é isso? Vou para Vitória, fui para Tubarão, Criciúma, vou para Chapecó agora. Cara, Novo Hamburgo. Fui em Novo Hamburgo, nós vamos falar um pouco sobre essa situação do Rio Grande do Sul. Fui em Novo Hamburgo 10 dias antes de tudo que aconteceu lá, né? Tive o prazer de conhecer a linda cidade de Novo Hamburgo, Canoas, visitei o Rodrigo Dotto lá, que foi a cidade mais afetada. Que é o presidente da associação. O presidente da associação está fazendo um belo trabalho lá. Belo né? trabalho. Então, estou rodando o Brasil junto com o Santander e junto com a Web Motors, e eu quero já aproveitar que vocês estão aqui, né? E agradecer, não só por mim, mas em nome de todo de Loja para Loja e de todas as pessoas que acompanham aqui, porque vocês entenderam que deram palco, deram voz ao mercado, né? Levando uma pessoa que é do mercado. Que é do mercado. Que é um lojista falando com outro lojista. E isso é uma exceção. A gente nunca antes tinha visto isso, né? Perfeito. E quando a gente veio a fechar essa parceria, eu fiquei extremamente feliz, e eu vejo que vocês também compartilham da mesma ideia, tanto por isso que estamos juntos. Então, cara, obrigado mesmo, viu? Em nome do Mercado Automotivo. Se faz parceria com empresas sólidas, com profissionais sólidos. Eu tenho certeza que a gente vai avançar cada vez mais aqui, porque, de fato, vocês fazem um trabalho brilhante. Eu estou aqui hoje, a gente está tendo um evento aqui da Autoconf. Sim. Eu estou assim, maravilhado, porque tem mais de 300 lojistas aqui. O pessoal escutando bastante no detalhe, vendo toda a sua estrutura, que eu acho que é uma estrutura super legal. Quem não conhece aqui, eu recomendo que venha, porque é muito bacana. Você e seus irmãos estão de parabéns aqui, que de fato vocês fazem um trabalho brilhante. Tá? O que mais chamou a atenção nossa, Kevin, foi um lojista, o João, que ele veio do Pará, de carro, 2.800 quilômetros rodando. Né? 2.800 quilômetros. 2.800 quilômetros. Eu coloquei no Google Maps, dava 1 dia e 12 horas se ele viesse direto dirigindo, né? Lógico que ele parou, né? Ele saiu na terça-feira, acho que de lá, né? Para chegar aqui hoje. Mas assim como ele, a gente está usando ele como uma referência maior, vamos dizer assim, né? Nesse esquisito, mas veio o lojista da Bahia, veio o lojista do Mato Grosso, veio o lojista do Brasil inteiro. Né? Acho que é uma inovação, né, Rodrigo? E inovação tem tudo a ver com o Santander. Eu acho que a gente trazer isso para o mercado, uma fala cotidiana, uma fala de quem vive, de quem faz, de quem atravessou vários anos nesse negócio de veículo, e a gente poder conectar isso com o Web Motors e com o Santander, eu acho que é importante, fundamental, e traz uma credibilidade e uma vivência. Sim. Que é difícil a gente passar isso no dia a dia. A gente está do lado de cá, olhando a questão de crédito, mas a gente precisa também transformar esse mercado olhando as duas pontas, não só crédito, mas como atendimento. Que no fim todo mundo ganha, né? Ganha, o mercado mais profissional, o mercado trabalhando de uma forma melhor, atendendo melhor o lead, vendendo mais carro. Perfeito. Automaticamente vai financiar mais, automaticamente vai fazer mais seguro, automaticamente o lojista vai ganhar mais dinheiro, o ecossistema cliente funciona, vai né? ficar mais feliz. Isso, o ecossistema ganha com tudo isso. Então, é espetacular. Cara, não ia começar com isso, mas já que falamos, né, eu acho que é extremamente importante, está todo mundo comovido agora nesse momento com tudo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Eu tive, que nem eu falei aqui agora, lá visitando Novo Hamburgo, junto com o projeto do Santander, mas eu visitei o Dotto lá em Canoas, fui jantar com ele, fui na casa dele, daí ele me levou para conhecer Porto Alegre inteira. Eu fiz um tour em Porto Alegre, em Canoas, e eu vi depois todos aqueles lugares que eu passei recentemente, completamente abaixo da água, né? Pessoas, vidas sendo perdidas, concessionárias alagadas, além de todas as casas, eu vi. Tem não sei se vocês viram, uma cena de todas as concessionárias com os carros boiando. O pessoal passando de barco, né? Filmando. Da concessionária e tal. Antes de tudo, eu vou pedir aqui para o Biasotto e para o Kerry, que estão aqui, se apresentarem, né? E dizer qual que vai ser as ações, né, do Santander financeira, dos financiamentos,
para todo o mercado automotivo lá naquela grande área, né, importante que tem no nosso país, né? Primeiro, se apresenta aí para a galera. Vamos lá, assunto complexo. Rodrigo Biasotto, eu tenho 23 anos em Santander, hoje eu sou head comercial, eu cuido da operação de lojas, multimarcas e de motos, e além também da parte do C2C, que é cliente final com cliente final. É um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo espaço. O assunto é um assunto bem difícil, a gente está num momento hoje de realmente salvar vidas, né? Então a gente tem que esperar um pouco o momento estabilizar. A gente sabe que a gente ainda tem bastante coisas acontecendo, o rio ainda está subindo, um monte de outras coisas, mas tão logo isso passa, acho que a gente vai ter uma responsabilidade aqui muito grande em conjunto de fazer o Estado voltar a prosperar. Paliativo a isso, dentro das nossas carteiras, a gente fez bastante coisas ali para o cliente, né? Os clientes que compraram veículos aqui nas lojas específicas, né? Os nossos clientes. Que tem um financiamento ativo. Que tem um financiamento ativo, então a gente abriu as nossas carteiras para que o cliente consiga fazer. A gente deu uma carência de até 60 dias, então ele pode entrar lá e passar 2 parcelas para frente. Além disso, a gente deixou em aberto para ele poder esticar o prazo. Então, por exemplo, ele estava lá com um contrato de 36, ele vai poder jogar lá para 48 ou para 60 meses. Né? A gente repactua, respeitando a taxa de juros contratada. Além disso, as pessoas que já estavam com dificuldades financeiras, que já estavam em atraso, a gente foi super solícito ali de abrir todo esse processo também para ele poder renegociar o contrato dele. Acho que é um momento bem crítico, bem complexo. E a gente vai ter, depois disso, a gente vai ter que fazer aqui muitas coisas em conjunto. O banco está apoiando aqui o governo de alguma forma para fazer incentivos. O Santander também criou um consórcio para quando esse tipo de coisa acontecer. E agora, nesse momento que a gente vem apoiando, não vai ser diferente com o Rio Grande do Sul. A gente também está bastante preocupado ali com os nossos lojistas. A gente viu ali que teve bastante lojistas ali com as suas lojas alagadas, pessoas que perderam as suas casas. Então, a gente vai ter um papel e responsabilidade grande nesse processo. Além disso, muitos deles fizeram seguros nossos, né? Seguro com o Santander Alto, com outras coisas mais. A gente alongou o prazo ali, tinha alguns que estavam vencendo agora a vigência do contrato. A gente esticou por mais alguns dias. Estamos fazendo questão de ligar para cada cliente. Lógico, a gente sabe que nem todos a gente vai conseguir contato, mas que a gente consiga fazer a abertura dos sinistros. É uma preocupação grande nossa em relação a isso. A gente tem o seguro proteção financeira também, que vai ajudar, e por mortes também vai ajudar algumas coisas que forem aparecer. Infelizmente, a gente tem que acionar, mas ainda bem que tem a garantia do outro lado. E é um tema muito complexo. Dizer isso, porque geralmente quando tem um estado de calamidade pública, uma situação assim, a gente sempre fica na dúvida se o seguro, né, ele acaba pagando ou não paga, né? Porque ela tem a opção, muitas vezes, quando é muito grande um desastre, de mitigar o risco ali. Sem dúvida. No período pandêmico que a gente sofreu, a gente sabe disso, a gente foi o primeiro banco a fazer a abertura disso, e agora não está sendo diferente. Que legal. Tem que ser dessa forma. Então, assim, a gente está olhando para todos os detalhes possíveis aqui. E aí eu queria falar aqui, dar o recado para todos os lojistas, que aqui basicamente é o público lojista e vendedores. Sim. A gente vai estar apoiando vocês, a gente não vai abandonar o mercado, a gente vai estar com os nossos motores de crédito aberto, a gente vai estar acompanhando. Nos últimos dias a gente tem financiado carros que nem gravamos e a gente está conseguindo colocar, mas a gente tem apoiado. Porque de alguma forma que a gente tem que tentar, dentro daquilo que a gente pode fazer, contribuir para que esse momento passe, e que de alguma forma que eu sei que assim o lado pessoas, o que a gente perdeu é impossível você retornar. Sim, é impossível, não tem muito o que ser feito, mas a gente vai ter que olhar muito para frente, olhar o que a gente vai fazer. E o Estado tem que prosperar, um Estado extremamente importante, né? Você falou do Estado extremamente produtivo, né? Tem um agro muito forte, tem indústria muito forte, e a gente vai apoiar como banco. Você pode ter certeza disso, que o Santander vai estar muito imbuído nesse tema. Porque ali, né, Kirby, é a tua região, inclusive, né? Deixa eu me apresentar, Kerry Pinheiro, sou head do Sul aqui, dos 3 estados, e complemento tudo isso que o Biasotto falou. Logicamente, a gente sempre está olhando primeiro as pessoas, as vidas, que são importantes, e ver se estão todos bem. Mas é importante destacar que, em momento nenhum, a gente pensou em sair do mercado, a gente pensou em fazer qualquer tipo de medida adicional, a gente não pensou nisso. A gente pensou
em apoiar as pessoas, de que forma a gente faz isso e apoiar o mercado. Porque a gente tem algumas áreas que estão funcionando ainda no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Então a gente não vai adotar nenhuma medida punitiva ou restritiva para o estado. A gente vai estar junto com o lojista neste momento, os que ainda estão trabalhando de alguma forma, junto com os que não estão, apoiando de alguma outra forma também, e principalmente mais junto ainda na retomada do mercado. Porque assim, é bom a gente destacar que todo mundo foi afetado, né? No estado. Direto ou indireto. Independente de ter tido sua casa alagada, lógico, quem teve a casa alagada, quem teve danos físicos, é ainda maior, incalculável, né? Incalculável, né? Mas mesmo quem não teve, né? Que tem um comércio, que tem qualquer coisa assim, exatamente. Os clientes deles foram afetados e o uma desdobro corrente, disso, né? É uma corrente, o desdobro disso até nos estados vizinhos, o próprio Santa Catarina, a gente estava recentemente visitando a região de Chapecó, e a gente viu que o mercado deu uma balada. Curitiba esfriou. Curitiba também esfriou. Porque é natural. A gente tem vários compradores do Rio Grande do Sul que compram carro em Santa Catarina, que compram no Paraná. Então, tem esse desdobro todo. Então, a preocupação nossa é de estar junto, apoiar. Tudo isso que o Biasotto colocou é fundamental. E a gente está reforçando isso para todo o nosso time. A gente tem bastante pessoa no Rio Grande do Sul. E a gente vai ampliar a operação nossa ainda no Rio Grande do Sul, falando em termos de Santander, em termos de estrutura. A gente vai colocar até mais pessoas no Rio Grande do Sul para uma demonstração de que a gente está junto com o povo gaúcho, a gente está junto com todos e a gente vai avançar ainda mais. E como nós estamos nesse tema aqui, eu não tenho como deixar de mandar um abraço lá para todos os gaúchos, lojistas e amigos nossos, né? E destacar em especial aqui, que eu acompanhei bastante, o Rodrigo Dotto, que é presidente lá da associação, né? Da Agência Auto do Rio Grande do Sul, né? Que desde o primeiro dia ele está salvando pessoas, tirando pessoas, cedeu casa que ele tinha, que seria para locação, para pessoas estarem se abrigando, e também está fazendo uma campanha lá dentro da Agência Auto que é totalmente voluntária, né? Então nós aqui, lojistas, depois podemos deixar aqui na descrição, inclusive, o canal para quem quer ajudar e não sabe para onde, né? A Agência Auto está vendo lá um movimento, então vamos deixar via o Pix, vamos deixar tudo, né? Porque é uma associação de todos os lojistas do estado do Rio Grande do Sul, então ela é totalmente auditável, ela é totalmente confiável, então, porque muitas vezes o pessoal lá manda todo mundo, toda ajuda é bem-vinda e tem que mandar de tudo mesmo. Mas muitas vezes a gente manda várias coisas. Doação não tem cara, não tem rosto. Não, doação é doação. Perfeito. Mas muitas vezes eles precisam de dinheiro também. Por quê? Porque às vezes recebe bastante doação, demais até de alguma coisa que já supriu, vamos dizer assim. E às vezes está precisando, ele estava falando lá que outro dia eles estavam precisando de mamadeira, porque as crianças não tinham mamadeira lá. Madeira, chupeta. E daí tinha colchão, mas os colchão não tinham onde pôr, porque as casas estão tudo alagadas. Então, com dinheiro você resolve também algumas coisas. Então, vou deixar aqui o Pix da associação para quem quiser contribuir, né, fazer um lugar seguro, tá aí, né? Perfeito. Então, e outra, né? Vamos também desejar, né, que o Estado logo se levante, né? As vidas que perderam não voltam mais, né? Mas é um Estado que vai precisar de bastante ajuda, bastante força, mas o povo gaúcho é um povo que firme, forte e que vai se levantar e quem sabe lá na frente vai voltar ainda mais forte. Nós temos uma operação lá muito forte no Novo Hamburgo, que é a SX, a gente emprega muitos funcionários lá também. A gente teve muitas pessoas com casa afetadas, abaladas, alguns funcionários da financeira. Força. Simples, é o que a gente pode dizer nesse momento. Força e terá o nosso apoio. Sempre, incondicional. Vamos superar juntos. E eu quero mandar um abraço para a Cris também. A Cris, que é gerente do Santander lá em Novo Hamburgo, me recebeu super bem. Né? Falei com ela nos dias ali, lógico, extremamente preocupada e tudo, né? E mandar um abração para ela lá e dizer que estamos juntos, né? É isso, com certeza. Cris, ela foi operadora nossa aqui na época. Verdade, Curitiba. A Cris trabalhou como operadora em Curitiba durante muito tempo. Hoje é gerente lá. Então, gente, é o seguinte, Biasotto, vamos lá agora. Daqui a pouco nós temos um painel. Temos um painel daqui a pouco. Não, e olha o painel, os caras te sacanearem no painel. Pergunte o que quiser. Meu Deus. Você sabe de onde que surgiu? O Biasotto falou pra mim, e daí, Biasotto, tem algum tema que você quer falar? Ele falou, não, pode perguntar o que quiser. Eu falei, então tá bom, coloca aí, pergunta o que Foi quiser. literal, né? Foi ele que falou, não fui eu. Processo transparente assim. Isso aí. É isso. A oportunidade da gente
as perguntas, ela também enriquece a gente aqui, né? Quando a gente recebe uma pergunta, a gente pensa o seguinte: o que a gente pode fazer, não só responder, mas o que a gente vai fazer depois? Essa é a angústia do cara, né? Você está perguntando, né? O que a gente vai fazer Você depois? começa a entender Então, melhor. a gente traz né? todas essas perguntas também para a gente como um aprendizado mesmo. Sim. E esse é o momento. Tá? Estamos de loja para financeira e abertos a ouvir todo tipo de pergunta. Não tem pergunta certa, não tem pergunta errada, tem... E eu vou eu no não- mesmo, e eu eu vou não no tenho- mesmo tom aqui agora, hein? E eu não tenho vergonha. Se eu não souber responder, eu Não falo sei. que eu não sei, É. vou procurar informação e a gente vai trazer. É assim que tem que ser. Agora eu vou começar com a pergunta, talvez, que é Vamos a lá. dúvida dos lojistas e a que vocês mais escutam aí. Crédito, né? Crédito. Como é que está hoje, né, o apetite de crédito do Santander, analisando o cenário econômico todo hoje, não só do Santander, mas acho que Do mercado como do um todo. mercado no geral, né? Perfeito, Vocês têm com certeza informações e dados e bases muito maiores do que nós lojistas aqui que estamos lá na frente do dia a dia, né? Sem dúvida. Como é que você sinaliza aí para gente se posicionar nessa questão em relação ao crédito aí para vender mais carros? O crédito está muito correlacionado. Ele tem vários fatores que ele acaba influenciando, né? Então, o primeiro dele é o cenário macro, né? Então, se a gente pegar o período pandêmico, a taxa Selic estava extremamente baixa, depois o governo teve que fazer alterações, o Banco Central teve que fazer alterações. E a gente teve ali uma elevação bem significativa, foi para 13,75, chegou a 13,75 de taxa Selic, e isso faz com que circule menos dinheiro na economia, que de alguma forma o poder de compra do brasileiro diminua, e a gente passou por um período meio complexo em relação à distribuição de crédito, porque você estava ali com uma parcela, você tinha um nível de emprego, e que ao longo do tempo teve que fazer alguns ajustes para poder, de alguma forma, ajustar. Posto isto, a gente vê nos últimos meses, a gente vê um cenário de uma tendência de queda de taxa de juros. O Banco Central tem anunciado isso constantemente. A gente atingiu um patamar de 10,5 agora, né? O último Compom veio dessa forma. Então, isso traz, teoricamente, uma tranquilidade e uma abertura maior de crédito, porque vai circular mais dinheiro na economia, as pessoas vão ter condições de pagar a parcela, essa é um pouco da história. E quem tem dinheiro a 13,75 às vezes fica mais favorável fica deixar mais o dinheiro cara. aplicado também, quem tem tem o recurso, isso, do que pôr para girar. Né? Mas historicamente a população brasileira Endividada, é né? mais endividada, né? A gente tem um público C e D que precisa de crédito e ele que é o que acaba consumindo aqui, fazendo a economia girar de fato, né? Então, com 10,5 no negócio de veículo. E né? não veículos. podemos esquecer também, né, Besoto, que além da taxa de juros estar alta, o carro também na pandemia subiu ele o valor. subiu muito, né? Porque a gente não conseguiu acompanhar, né, a produção de veículos, o preço do carro subiu, então E a a parcela parcela ficou muito forte e isso acabou afetando o todo. Com a redução de taxa de juros que está tendo agora e com a elevação do emprego que tem sido anunciada pelo governo e de fato está acontecendo, isso faz com que o mercado se movimente, que automaticamente venda mais veículos. A gente tem acompanhado dos números esse ano aqui, a gente vem mês após mês vendo o mercado, tanto de 0 km como de usado, crescendo, e a gente tem uma tendência daqui até o final do ano positiva. Ela, até alguns dias atrás, ela era mais positiva do que está agora, porque a gente está tendo sendo um pouco abalado pelo mercado externo. Ele não afeta tanto o Brasil, mas indiretamente não tem jeito, porque a gente tem acompanhado que o mercado americano ele tem subido a sua taxa de juros, ele está tentando de alguma forma controlar a sua inflação, que é o Fed, e esse tipo de cenário acontecendo, queira ou não, direto ou indiretamente, ele começa a afetar um pedaço da nossa operação. A gente tinha uma tendência, se a gente fosse no início do ano, a gente reduzia a Selic abaixo de 1 dígito, e as últimas previsões que nossa equipe econômica está nos dando, que vai ficar próximo de 10. Então, ela tem sim uma redução de agora até o final do ano, mas que vai ter ainda alguns Que não é uma desdobros. redução tão expressiva. Assim. É uma redução importante. Passou de 3, já De baixou. 3,75 para 10, ela é importante, tanto é que a gente está vendo aqui a economia aumentar, né? O poder de compra do brasileiro tem aumentado, o emprego tem aumentado, então ele consegue pagar mais parcela,
mas tem um pouco afetado. E para o ano que vem, a nossa previsão é em torno de 9% de taxa Selic. Então, a gente sabe que, se isso está acontecendo, vai circular mais dinheiro na economia, vai ter mais crédito, porque, no fim das contas, crédito é muito você receber. Banco, como é que funciona? Se você faz o empréstimo, se você está recebendo isso deixa de pressionar motores de crédito e de preço e que, por consequência, você consegue distribuir mais. Porque se você começa a ter elevação de inadimplência, você pode compensar de duas formas, ou as duas formas em conjunto, que é ou eu aumento ou diminuo o meu crédito se a minha inadimplência está subindo, ou eu aumento o meu preço para tentar combater, teoricamente, o que está acontecendo. E dependendo da situação e dependendo do cenário, obrigatoriamente a gente tem que fazer as duas coisas. E isso acaba afetando o todo, né? Então, de novo, dar crédito significa você receber crédito. Eu acho que é super importante aqui, a gente está falando aqui com o público lojistas, se você tem uma carteira boa e uma carteira sólida, automaticamente você vai liberar motores para que você tenha mais crédito e uma redução de preço dentro da tua intermediária. Hoje o Santander ele avalia por loja, que acho que é super importante. Porque não é só o cliente em si. Sem dúvida, porque quanto mais parceiro você é do Santander, porque tem uma correlação de inadimplência com enviar a primeira proposta. Quanto mais você é parceiro do Santander, quanto mais você está enviando a primeira proposta, melhor você fica ali ranqueado na sua inadimplência e, por consequência, você libera mais crédito. E você tem que colocar linha de defesas em lojas que você tem ali uma inadimplência maior, porque ou por uma má prática do vendedor, ou porque, de fato, ele está inserido numa região ali que está com algum tipo de problema. Se você não coloca linhas de defesas, você afeta o todo dessa distribuição. Não existe discriminação, porque, na verdade, essa modelagem ela é feita para todos de forma igualitária. Então, se você está bem, você tem mais. Se você não está tão bem, a gente restringe um pouco, que é para poder acelerar. Mas, para os próximos meses e provavelmente para o próximo ano, do jeito que está hoje, né, lógico que o Brasil é uma pista de off-road, constantemente ele muda, não somente no Brasil, mas no mundo, né? As coisas se movem. Se ele continuar neste cenário, a gente tem um cenário positivo de redução de taxa Selic, de aumento de crédito e aumento da capacidade do consumidor de comprar. Eu vejo o pessoal falando, Kerby, hoje sobre a questão do prazo, né? Hoje o prazo faz diferença para a liberação de crédito, por exemplo, 48 vezes, 60 vezes ou 36 vezes. Tem uma questão que nos 60 vezes fica mais difícil ou não? Como é que é hoje o percentual de entrada? Né? Porque eu vejo que às vezes são detalhes, muitas vezes, que podem estar dificultando, né? Até na própria mídia que o pessoal faz, né? Porque eu vejo, às vezes, o pessoal fazendo muita reclama de crédito, mas você vai ver a propaganda do cara 60 vezes sem entrada, né? O que isso pode influenciar na questão do crédito hoje? Logicamente, né, Rodrigo, quando a gente está falando de crédito, prazo um pouco mais dilatado e com menor entrada, é um efeito... O risco é maior, então tudo a gente mede o risco. A gente está num cenário positivo hoje. Se a gente for olhar dos últimos anos hoje, falando do Santander também, cenário de avanço em termos de crédito, de abertura de crédito, que isso é importante. Logicamente que os 60 vezes 100% de entrada, ele vai ser um pouco mais duro, principalmente porque a gente chama de border, né? Que são aqueles créditos mais difíceis da gente dar uma concessão de clientes com um pouco mais de dificuldade aí para poder, na concessão de crédito, comprar carro. Mas não necessariamente é uma verdade absoluta que o prazo ele trava o crédito. A entrada é um fator fundamental, o ano médio do veículo também, não tenha dúvida, e principalmente a qualidade do produto, né? Porque no final do dia, aquele cliente que compra um bom produto numa loja de referência, numa loja de fato que preza pela qualidade do carro que está vendendo, ele é melhor pagador. Porque ele tem a preocupação apenas com a parcela. Evita crédito terceiro. Ele evita crédito terceiro. Um monte de outras coisas. Ele evita também aquele produto lá que ele vai ter que ficar em determinado momento naquela dinâmica. Eu arrumo o meu carro e eu pago a parcela. Então, crédito a gente nunca tem uma verdade absoluta. A gente tem um conjunto de várias coisas que motiva ele, que pode ter ele mais aberto ou mais fechado. E tem um detalhe que acho que é super importante. Do mesmo jeito que eu garanto que quando você faz as suas palestras, você fala que o segredo da venda está na compra. O segredo de um banco está na sua distribuição de crédito, na sua originação, cuidar da originação e da forma com que você está precificando. Se você tem uma boa modelagem dessa distribuição de crédito e preço, você fica mais agressivo no mercado.
O Santander é líder de mercado porque ele tem, de fato, hoje, o melhor modelo de crédito do país, sem dúvida nenhuma, que faz a gente ter uma vantagem super competitiva e que faz com que a gente tenha uma excelente rentabilidade e que a gente se orgulha, nesses últimos 60 anos, de nunca ter saído do mercado. Porque isso é muito difícil. Porque, assim, quando o mercado está bom, quando o mar está ótimo para ser navegado, todo mundo faz. Na hora que dá problema, exemplo, o Rio Grande do Sul. Os empresários do Rio Grande do Sul, pode ser que tenha surpresas aí, porque, assim, eu não posso afirmar nem nada, mas são nestes momentos de dificuldades, a gente viu isso no período pandêmico, bancos saindo da operação, fechando o seu crédito. São nesses momentos que você tem que ter firmeza e segurança daquilo que você está fazendo, a solidez que você está fazendo, ela vai se manter. Eu costumo muito dizer que na operação do Santander, ela não é um 100 metros rasos, ela é uma maratona. Isso é para quem vê a longo prazo. E para você fazer a maratona, você tem que se preparar muito. E a gente se prepara todos os dias, a gente está olhando sempre o que está acontecendo no mercado. A gente está agora recentemente, a gente fez aberturas significativas de crédito. A gente já tem contratados para os próximos meses que a gente vai continuar avançando. A gente é líder de mercado, líder dita ritmo, e é um pouco do que a gente faz todos os dias. E, Biasotto, tem um negócio também nesse mercado, a gente, para o banco, se a gente fosse analisar no final do dia, os 60 meses, o cliente ficar na nossa carteira 60 meses seria sensacional. Só que do outro lado, para o lojista, 24 meses, você que está desse lado vai aí, Rodrigo, trocar o carro mais rápido. ele tem que trocar o carro mais rápido. E outra, às vezes 60 meses é um conforto da parcela. Mas muito difícil o cliente. Nosso prazo médio de carteira é 42 meses. Então a gente sabe que isso é um conforto e é um conforto necessário, mas não é algo que define de fato o bom comprador, porque ele troca de carro a cada 24 meses na visão do de loja e na visão da financeira 42 meses. Você vê como é um negócio antigo isso, né? Eu quando atuava como vendedor, ou até como gerente, não posso falar quantos séculos atrás, senão, né? Mas a gente tem alguns séculos aqui, pode falar. Tamo junto. Eu quando era vendedor, o pessoal sempre se assustava comigo porque eu era o campeão de vender financiamento em 42 vezes, em 30 vezes. Eu sempre gostava dos prazos quebrados. Maiores, ou não, diferente. Em 30 vezes, em vez de fazer em 36. É que você evita a comparação, né? Você evita a comparação. 36 vezes, o cliente 36 vezes. Aí eu mostrava para ele, olha só, cara, você sabia que se fazer em 30 vai baixar só isso aqui na parcela? É isso. Isso tem 6 parcelas a menos, né? E queira ou não queira, tipo, é algo que facilitava. Facilita, né? Até a venda, o cliente vê que você está interessado por ele. E queira ou não quebra queira, um que o Carlos falou. Padrão, né? Em vez de 48, 42, eu estou diminuindo, né, o tempo de troca do cliente. De troca. Mas que faz parte do processo, porque assim, eu entendo que o cliente ele é mandatório, né? Se de alguma forma ele está escolhendo isso, a gente tem que ter a opção, a gente tem que ter o leque e a gama de oportunidades. A gente tem agora, dentro das nossas carteiras, talvez não esteja muito bem divulgado, é um negócio que a gente está fazendo já há mais de 2 anos e a gente vem gradativamente fazendo, porque, de novo, nosso negócio é maratona, tem que fazer um negócio sólido e constante. A gente vem fazendo nas nossas carteiras, por exemplo, principalmente para os nossos lojistas, a gente tem um programa de fidelidade que é super robusto no mercado, a gente é inovador nesse processo, que as lojas Gold e Platinum, que são as lojas mais fidelizadas no Santander, a gente abre, por exemplo, balão. Então você pode colocar balão. Estava conversando ontem. Você pode pôr semestral, você pode colocar anual, justamente para você encaixar um carro mais novo, para você dar a oportunidade daquele cliente comprar. A gente sabe que tem um pouco mais de risco nesse processo, porque você está colocando parcelas menores e colocando balões nesse processo, mas, por exemplo, se ele é um lojista, um cliente, desculpa, que é do agro, se ele tem, por exemplo, um valor que ele recebe de bônus, se ele quer encaixar no 13º dele, a gente tem a condição de fazer, a gente já faz isso muito forte e tem que ter solidez para fazer isso. Esse é um pouco da história. Então, acho que o prazo de 60 ele é muito mais uma exigência do cliente e conforto, né? Um conforto. E muitas vezes, gente, eu vou falar até porque tem um lojista aqui falando, uma coisa que eu posso afirmar é o seguinte, muitas vezes o cliente optou pelos 60 vezes, por quê? Porque não foi ofertado por ele o 48. Não foi mostrado. Abre a tela. Mas o vendedor ali na hora que está mostrando, é mais fácil. O cara muitas vezes o cliente já vem com aquele... Ele veio com aquela intenção 60 vezes. Mas a hora que você você mostra para ele, ele fala assim, viu, mas olha quanto que dá em 48. Eu falo, nossa, né? E vale a pena fazer. Porque o brasileiro, ele tem como, né, pelo menos o que a gente vê internamente no banco, é que o brasileiro ele compra muito a parcela, ele não compra, muitas vezes
principalmente um determinado público, ele compra a parcela para depois comprar o carro. Então, para você encaixar muitas vezes esse cenário, você acaba tendo que encaixar. Agora, por um outro lado, quando você fala, por exemplo, de veículos médios e veículos maiores de ticket, teoricamente, se você ofertar um prazo maior ou prazos menores, encaixando ali, ele não está muito preocupado com a parcela, ele está preocupado mais com taxa de juros, como é que aquilo ali pode encaixar dentro do contexto dele. Então, acho que tem um pouco dessa... Por exemplo, motos, né? Eu atendo segmento de motos. Motos, às vezes, um documento faz uma diferença absurda na venda de uma moto, né? Então, tem bastante variações. O mais importante é você ter um leque, você ter uma capacidade hoje de quando o cliente sentar... Entender o seu cliente, né, quando você sentar com o cliente, você ter uma gama de oportunidades. O vendedor aqui, eu sei que tem alguns vendedores aqui, se aprofunde, conheça o máximo de capacidade daquilo que você pode vender, porque se você, que é um pouco do que você comentou, se você tiver o leque de oportunidades e você mostrar, aquele cliente final ele vai te valorizar mais, ele vai lembrar de você na próxima, não vai comprar somente aquela vez, ele vai lembrar de você nas próximas compras e você vai continuar sempre vendendo, né? Acho que é um pouco disso, né, Rodrigo? Que a gente fala, não tenha muito receio de apresentar para o cliente tudo que você tem de oferta. A gente falou do plano balão para lojas Platinum e Gold, e às vezes isso tem um pouco de resistência, às vezes começa até na própria loja. E às vezes o cliente está procurando, é um retorno. Você faz um balão final para 24 meses, já garante que o cliente daqui 24 meses vai trocar o carro dele, porque fica uma parcela balão. Não vai ter aquele recurso para pagar aquela parcela e troca o carro. É uma oportunidade. Então, colocar todas as oportunidades que a financeira está apresentando. De fato, o produto ele que manda muito no final do dia desse negócio, mas o prazo, como a gente fala, é um conforto que deve ser apresentado a todos para o cliente. E a inadimplência hoje? Você encontra ela num cenário preocupante, num cenário controlável? Como é que está hoje a inadimplência? Não, perfeito. A nossa inadimplência ela está super controlada, né? Tanto porque a gente consegue fazer aberturas porque ela está controlada, porque se ela não tivesse, não teria como. Muito por conta desse motor de crédito também que vocês têm bem avançado lá, né? Essa distribuição de crédito e preço que a gente tem avançado, ela é fundamental. Tem sim um fenômeno do mercado. E aqui eu queria muito agradecer os lojistas, porque muitos têm nos ajudado bastante quando aparece qualquer tipo de inadimplência, de ir lá, cobrar, nos ajudar a resolver. Porque a gente está tratando muito de um tema de você cuidar ali do teu ecossistema, você cuidar da sua comunidade, você fazer com que as pessoas que estão comprando... Isso como oportunidade, oportunidade. Fazer com que esses clientes que estão comprando ali com você, eles retornem. E para que ele retorne, ele tem que ter uma boa inadimplência. Né? E é um pouco do que o Kelly falou desse compromisso do lojista também como oportunidade. Ontem eu estava visitando um intermediário aqui em Santa Catarina. Ele adora cobrar. Porque eu falei assim, mas por que você adora cobrar? Ele falou assim, eu adoro cobrar, Biasotto, porque assim, eu trago o meu cliente, eu resolvo a vida dele, muitas vezes eu quito aquele contrato dele e eu vendo um novo. E eu salvo aquele cliente que, naquele momento, ele teve uma estabilidade mais adequada para ele. Uma visão de negócio, né? Ele pega aquela que poderia ser um problema, que ele poderia enxergar como um problema. Né? A gente está terceirizando o problema. Ele transforma em duas coisas, numa solução para o cliente e uma solução, muitas vezes, para o estoque dele. Sim. Porque ele faz uma oxigenada no estoque, às vezes ele tem um carro mais barato, traz um carro mais premium para dentro da loja e o cliente está satisfeito e vai trazer outros clientes só por conta desse atendimento. E em alguns casos que a gente precisa, infelizmente, fazer a apreensão do veículo ou a gente entra em negociação para fazer uma entrega amigável, às vezes, em alguns casos, até é uma entrega amigável equitativa para esse cliente final. A gente tem hoje uma empresa chamada Loop, né, que faz parte do nosso ecossistema. Comprei carro aí. Eu sei que dentro do Fidelidade, eu sei que você já comprou, que bom, que dentro do próprio Fidelidade a gente oferta primeiro para os nossos lojistas, principalmente os nossos lojistas mais parceiros, para que ele tenha prioridade na compra. Então a gente pega todos os veículos apreendidos nosso, repassa para os nossos lojistas, para ele comprar. Se de alguma forma aqueles lojistas mais fidelizados não compram, a gente abre para o mercado, abre para outros lojistas poderem comprar. Quem não conhece, acesse aí, depois eu posso até colocar a Loop aqui para vocês. Vamos colocar na descrição. Acho que é super importante. Tem dentro do cockpit do Web Motors, tem um linkzinho ali da Loop, acho que é super importante. A gente tem bastante operação, por exemplo, aqui no Sul, a gente tem bastante operação no Sudeste. Acho que vale a pena vocês olharem aqui e a gente vai estar ampliando para todo o Brasil em breve.
Legal. Mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade, né? E eu acho que assim, essa questão do crédito consciente, hoje a gente está nessa fase do crédito consciente, né? Passou aquela fase do cara... 60 sem entrada. Meu amigo, aprova aí, né? Tipo, aquela situação antiga que teve. E hoje esse crédito consciente, eu acho que ele gera oportunidades, né? Perfeito, o cliente volta para você também. Não, e por exemplo, provavelmente essa questão do balão que vocês estão introduzindo agora já é um amadurecimento do crédito. A gente já tem, só que assim, a gente faz com calma, a gente faz com muita critério, muita calma, porque a gente não quer tirar o público. A gente tem que ter uma consciência do consumidor, porque muitas vezes a gente vai lá e impulsiona a venda e depois a conta vem forte para todo mundo pagar. Não é só o banco que paga, não é só o cliente final que paga, somos todos nós. Então a gente tem que ter uma preocupação grande, a gente sim tem fomentado esse negócio, mas a gente faz com critério. Porque quanto melhor for o crédito, menor a inadimplência, mais agressivo vocês ficam, que nem você falou, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nada a ver, tá? Mas eu fui lá na NDA, nos Estados Unidos, encontrei um grande amigo meu, o Yudney, dá um abraço para ele, já foi funcionário da BN na época, e hoje ele é head nacional de uma operação lá no Canadá, né? E ele estava falando para mim que lá eles trabalham muito para no balão, né? E o cliente tem essa consciência do plano do balão. E lá hoje o crédito está tão avançado, ele ficou surpreso com o quanto aqui um Santander, por exemplo, está avançado em relação à tecnologia, crédito. Com biometria, com um monte de outras coisas. Para eles isso aí eles estão na fichinha ainda lá, né? Mas em relação ao crédito consumidor, lógico, é outro público, né? Eles chegam a ter operação que eles podem financiar até 140% do valor do veículo. Mas por quê? Porque a inadimplência foi bom, zero praticamente. Foi bom você comentar. Foi bom você comentar sobre isso. Acho que é super importante aqui reforçar. Não sei se todos sabem, né? E eu vou aproveitar aqui a sua audiência. O Santander é líder de mercado no Brasil, mas também a gente se orgulha muito de ser o banco que mais financia carro no mundo. O Santander é líder de mercado mundial. A gente é líder na América do Sul, a gente é líder na Europa, a gente é líder no subprime dos Estados Unidos, a gente tem uma operação super importante em Oceania, estamos entrando cada vez mais na China, então a gente tem feito uma operação super robusta e consistente, e mais do que isso, a gente troca muita informação entre países. Então, toda a tecnologia, por exemplo, que a gente implementou aqui no Brasil, elas já estão sendo colocadas em outros países do mundo. A gente tem aqui no Brasil, o pessoal talvez não saiba, a gente é muito avançado aqui. Você está exportando a tecnologia daqui para fora. E tem um detalhe super importante, que acho que vale a pena a gente olhar para isso. O mercado brasileiro, a loja de multimarcas, ela tem um peso e uma responsabilidade muito grande nesse processo. Quando você olha para outros lugares do mundo, você não vê esse fenômeno acontecendo. Você vê sendo concentrado muito a produção em poucos dealers, que tem ali uma capacidade de influenciar no crédito, influenciar ali no poder de preço, um monte de outras coisas. E no nosso Brasil aqui a gente tem muito empresário consistente, que sabe o que está fazendo. O nosso público tem melhorado e qualificado cada vez mais. Eu falo porque eu estou há 23 anos, hoje eu toco toda a operação comercial aqui da financeira. Eu tenho o Kelly toca aqui o Sul, tem a Mônica que toca ali o Nordeste, um abraço pra a Mônica, um abraço, o Reinaldo que toca o Centro-Oeste, eu tenho o André Ricardo que toca o Sudeste, ali menos São Paulo, que é muito bacana. O Fábio Sari que toca São Paulo, o Hans Miller toca o interior e um pedaço do Paraná. Então, assim, eu tenho a Olímpia também, que faz a operação do C2C. Acho que é super bacana essa aproximação que a gente tem desses empresários. A gente tem aqui uma operação robusta no atendimento. A gente tem aumentado e ampliado o nosso quadro de funcionários. A gente fez, nos últimos 2 anos, desde quando eu assumi essa operação, lógico, ninguém faz nada sozinho, se você precisar de apoios de todos, mas a gente tem aumentado muito a quantidade de filiais, tem aumentado muito a quantidade de atendimento dos nossos lojistas. A gente sabe que em alguns lugares específicos a gente ainda deixa um pouco a desejar, a gente vai estar melhorando e qualificando, porque a gente entende que o Santander entende que o digital ele é super importante. A gente revolucionou esse mercado há 8 anos atrás, quando a gente colocou o nosso aplicativo. Recentemente, a gente fez uma alteração com só biometria, a gente que lançou isso no mercado, pagar com biometria, né? Hoje a gente tem uma operação que você põe o CPF, a placa e a biometria está pago. Quando você fala isso para o mundo como um todo, no Santander, o pessoal se surpreende com essa história e não está sendo diferente aqui no Brasil. E vem muito mais novidade pela frente. A gente tem um ecossistema com Web Motors que funciona super bem. A Web Motors, hoje, ele é líder no Brasil. Ela tem mais de 56% de market share de tudo que vende no Brasil passa pela Web Motors. A gente tem uma capacidade muito grande de enxergar
tanto do mundo do financiamento, quanto no mundo de quem está ali fazendo o comportamento do cliente, do que ele está buscando de carro. E a gente junta todos esses mundos aqui e tenta trazer para os lojistas para que a gente continue avançando, se transformando e perpetuando nesse mercado. Tá? É um pouco disso. É legal a gente entrar agora um pouco na seara do Webmoto. Já vou entrar, mas eu queria só, para contextualizar a questão do inadimplência, que eu já estava falando, que você citou um pouco antes da gente estar conversando aqui, que tem muita dúvida aí no mercado e acho que vocês podem ajudar a esclarecer. Quando a gente ouviu a nova lei lá do Marco Legal das Garantias. A gente legal. falou assim, poxa, isso aí é legal que vai facilitar, né, a recuperação do veículo, no caso de uma inadimplência, e vai aumentar o crédito. Mas como é que funciona? É assim mesmo? Está com alguma dificuldade? Não, sentido? super legal a sua pergunta. Assim, o Marco Legal ele está aprovado. Só que agora a gente entra numa segunda fase, que é você regulamentar a lei. O que é regulamentar a lei? A lei tem, só que ela não é clara em vários indicadores. Por exemplo, vou mandar ali uma notificação. Tá, quem pode mandar essa notificação? O que você vai fazer com isso? Quais são os desdobros? Quem, por exemplo, vai poder fazer uma apreensão? Tem que estar acompanhado com quem? Então, a gente está nessa fase agora. Né? Então, todos os envolvidos estão sentando na mesa. De alguma forma, a gente está tentando achar aqui o ponto de equilíbrio nessa história, envolvendo todos os stakeholders, aqui, todo mundo que faz parte desse processo. Então, logo isso aconteça, eu acredito muito nisso, que a gente vai avançar muito em relação ao tema de crédito no Brasil, que é um negócio que a gente pede há bastante tempo, e que agora a gente está no processo final desse contexto como um todo. Tá? E tem muitas coisas mudando no Brasil, né? Que nesse marco legal, ele funcionando, né? Imagino eu que ele potencializa o crédito, porque aquela morosidade de, né, pegar o carro, levar às vezes meses para conseguir, ou até para vender esse carro num leilão ou numa coisa assim, né? Diminuindo isso. E tem a questão do Renave também, né? Que é uma novidade que não é mais tão novidade no mundo de zero, mas nos seminovos a gente vê que ainda não são todos os estados que funcionam. Aqui no Paraná, por exemplo, está começando, mas ainda não está rodando. Né? Santa Catarina também. Né? O Renave a gente apoia. Você viu? Eu achei que estava rodando lá. O Renave é excelente. O Renave nós apoiamos. Nós apoiamos o Renave. A gente entende que o Renave ele é super consistente. Para o banco tem um tema muito de fraudes, que vai nos ajudar muito no tema de fraudes. Mas tem um negócio que ele é complexo, que aí a classe de lojistas, eu tenho certeza, tem Fenalto, tem todas as associações aqui, os sindicatos envolvidos, porque tem um tema de vocês sentarem com o governo, porque a parte do imposto ele ainda pega forte. Em estados que a gente teve essa flexibilização, ajudou bastante. Por exemplo, o estado do Espírito Santo é 0%. Né? E assim, isso é um negócio que a gente... São Paulo é 1,8% do valor do veículo. Né? Então, você pega, no caso de R$100 mil, R$1.800 é só do ICMS, mas tem todos os outros impostos. E são 2 pontos. Né? A gente está falando do marco legal, estamos falando do Renave, que ele vai mudar um pouco a discussão de crédito de preço no Brasil quando tiver 100% instalado. Vai ser um outro tipo de discussão que é hoje. Porque hoje a gente tem uma taxa atrelada a uma garantia, que nem sempre essa garantia é real. Então, tem algumas coisas aí que mudam completamente. A distribuição de crédito, como a gente está falando, a gente está avançando por conta do nosso modelo, que é muito consistente. E, são 60 anos de mercado, são uma carteira muito robusta, e passando por todas as turbulências, que não é fácil ao longo desses 60 anos. E esses 2 modelos muito bem implantados, eu não tenho dúvida que a gente muda de patamar no mercado brasileiro em termos de E aí, o tema do associativismo ele é super importante. Você ter representante de classes que, de alguma forma, dialoga com o governo e que faz essas negociações, ela é super importante, porque os lojistas não vão conseguir estar todo mundo junto ali, sentando, por exemplo, com o governador, sentando com o tesouro, para poder, de alguma forma, achar esse ponto de equilíbrio. Né? Então, é super importante a Fenalto, é super importante você ter ali os representantes locais, porque as pessoas sabem que este representante
está representando toda aqui a cadeia e por isso que a gente apoia demais o Renove, a gente apoia demais a Fenalto, mas nós como financeira a gente pode ir até a página A. dos lojistas, né, se conscientizarem e entrarem junto, né? A gente pode ir até a página A, dali para frente eu não posso entrar, eu como banco, como financeira, né, a financeira como um todo eu não posso, as financeiras não entram. Porque aí depende muito de como vocês vão negociar, porque é um imposto que afeta diretamente o negócio de vocês. E, por consequência, o negócio do banco indiretamente, por isso que a gente fica muito próximo. Sim, porque daí acaba que o Renave é maravilhoso. Por exemplo, você pega aqui que nem a nossa loja, que já é lucro real, que faz tudo por dentro. Para mim vai ser uma economia, né? Tipo, vai ser mais rápido, vai ser tudo na minha mão, eu faço, em vez de gastar 600, 700 reais numa transferência, eu vou gastar 70, 80, né? Maravilhoso, né? Mas a gente sabe que na grande maioria hoje do mercado acaba trabalhando por fora, né? Então acaba não beneficiando em nada nesse caso, né? E então o Renave, eu também sou um favorável total, né? Mas segurança para todos, né? Segurança para a loja, segurança para os financeiros. Total. E a Web Motors, né? A gente vê que a gente não podemos terminar esse assunto sem a gente falar da Web Motors, né? Sem dúvida. Daqui a pouco nós vamos lá para as perguntas, já está quase chegando a nossa hora lá. Que bom. A Web Motors surgiu em 2002, 2003, se eu não me engano. Preciso olhar aqui. Primeiros. Falando em Web Motors, tem que mandar um abraço para os nossos amigos Edu, né, do campus. Sim. Recebi a visita deles, os né? Os dois estiveram aqui na sua, né? Do campus, abração. Um abraço para os dois, tá? E a Web Motors, ela nasceu, o Santander fez a aquisição da Web Motors, né? Mas ela também tem junto com o Santander, né? A Car Sales, que acho que se eu não me engano, a líder mundial em portais, tem todo expertise, né? Para agregar, e hoje é um grande parceiro aí das lojas. Eu imagino que a própria Web Motors dá uma noção para vocês de dados e de números de tudo que circula de vendas de carro, que vocês têm como condição de trazer aqui como que anda também nessa pesquisa, apetite do cliente, procurando comportamento do cliente, né? Quando a gente olha a evolução, por exemplo, do lead, ele mostra exatamente como é que vai se comportar a venda. É notório. Aumentou o lead, vai aumentar as vendas. O detalhe aqui, aí, acho que é super importante a web, né? Conforme você disse, ela é líder aqui no Brasil, a gente tem mais de 56% de market share como um todo, em alguns estados a gente chega a bater quase 80% de tudo que circula ali dentro, passa por dentro da Web Motors. A gente tem ali uma capacidade muito grande de conectar comprador com vendedor, que acho que é o nosso principal ponto quando a gente fala de Web Motors. A gente tem sim o nosso simulador ali dentro e a gente respeita aqui tudo que a gente tem aqui de parceria com as lojas, de níveis de comissões, um monte de outras coisas que acho que é super importante reforçar. Do mesmo jeito que quando a gente faz ali um financiamento dentro da agência, nós, Santander, fazemos questão de mandar para os lojistas finalizarem, para que vocês também tenham essa participação quando estiver comprando das suas lojas. A Web Motors ela vem crescendo de forma robusta, a gente vem crescendo nos nossos estoques. Um dos pontos que a gente ainda precisa melhorar muito, e aí por isso o de loja para loja, por isso é importante o trabalho que você nos ajuda constantemente, que é uma catequização do vendedor. Só para vocês terem uma ideia hoje, mais de 52% dos leads não são respondidos. Imagina, 52%? Não, 53% dos lojistas. Não, falei que eu não ia falar leads. palavrão aqui, não, mas você está de sacanagem. Não 53% dos... E aí o pessoal fala assim, Biasotto, então vocês adoram, porque vocês ganham dinheiro com isso. Pelo contrário, a gente tem um consumidor final esperando que a gente responda, né? E a gente tem que dar velocidade. Então, assim, de quem responde, só para vocês terem uma ideia, mais de 73%, 74% está tendo interação ali de alguma forma com o WhatsApp. Então, assim, o mundo está mudando. Quando a gente olhava para trás, antes do período pandêmico, desktop é quem tem um computadorzinho em casa ou tinha na empresa. Mais de 80% da operação, né, dos leads que a gente recebia, mais de 80% era feito no desktop. Hoje se transformou em 80% aqui no mobile. Então, assim, a velocidade das coisas estão acontecendo muito forte. A gente tem poucas lojas que respondem rápido. Incrível, né? Respondeu rápido, vendeu rápido.
lojas que respondem rápido, tem lá não sei quantas vezes mais chances de vender, e a gente olha os números, os indicadores, a gente faz o acompanhamento, o rastreio das vendas acontecendo. É notório de quem responde rápido, vende rápido. E tem lojas que não respondem, então assim, é um negócio meio complexo. A gente precisa que o vendedor assuma esse papel e essa responsabilidade, o dono de loja. O pessoal acha que a gente fica muitas vezes, o lead de simulação ele é complexo, muitos reclamam de lead de simulação. Eu faço sempre uma correlação que se alguém entrou dentro de um site que não vende outra coisa que não seja veículos, E faz uma simulação. ele entra lá, tem milhões de carros, ele entra no teu anúncio, Coloca viu o todos os detalhe, dados, né? viu o detalhe do anúncio, olhou todos os detalhes do carro, entrou no período de simulação, colocou os dados do financiamento que ele quer simular. Será que ele quer Será comprar? que ele não quer comprar? E aí muitas vezes o vendedor liga, oi, tudo bem? Cara, eu vi que você mandou um lead de um carro X. Não, eu não mandei um lead, eu mandei uma simulação. Muda o seu modelo, a forma de você argumentar. Olha, eu vi Fala que você assim, fez uma ele simulação. está atrás de crédito, então fala do crédito primeiro para ele e depois você fala do veículo, porque provavelmente aquele cliente está procurando uma parcela, que a gente sabe que acontece. Quando a gente vai dentro da loja, dificilmente um cliente entra dentro da loja e sai sem comprar, quando uma equipe é boa. Mas no mundo digital, a gente tem que entender que a gente tem uma loja digital também, que ela é super importante, e se eu não tiver esse nível de consciência, não vai. É muito fácil falar, eu também sofro, por exemplo, com o meu time comercial. A gente tem bastante pessoas, mais de 1.000 pessoas espalhadas pelo Brasil, de também ter essa forma consistente, de ter um bom atendimento. Eu sei que não é fácil, mas se a gente não catequizar, se a gente não buscar uma alta performance, se a gente não olhar no detalhe as oportunidades, a gente não avança. Então, assim, para a web é péssimo. Lá atrás, quando a gente mudou lá do cenário de pacote para lead, foi justamente para a gente parar de ter veículos fakes na Web Motors e que estava fazendo com que os clientes abandonassem a Web Motors. Hoje a gente manda bastante lead. Quando a gente manda lead, lógico, a gente privilegia quem é mais Gold Platinum, é um dos pontos do algoritmo. Um outro detalhe é se você é o vistoriado, que a gente lançou isso recentemente no Web Motors, que é super importante para você ter confiabilidade no veículo, né? E além dos aceleradores que você pode comprar. E um dos fatores é a parceria. Se eu estou colocando você bem ali, bem posicionado, se você está recebendo bastante lead, se vocês aqui conseguirem tiverem uma capacidade ou de fazer uma pré-venda, ou de responder rápido esses leads, conectar ali com CRMs, um monte de outras coisas, eu garanto para vocês que vocês vão vender muito mais. O que está faltando hoje, cada vez mais, os donos de lojas se profissionalizaram muito. Nós temos muitos vendedores também que estão conseguindo pegar essa capacidade de articulação. E quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para esse mundo digital, que é para onde o mundo está indo, e não tem como voltar para trás, não adianta eu querer pensar, ficar sentado no banco da loja, na porta da loja, achar que eu vou vender. O mundo não está acontecendo mais ali. Dificilmente alguém para o seu carro para comprar carro. É um pouco do que a gente vê. Eu não sei vender carro, mas eu sei ver comportamento e sei de alguma forma ver números e dados para transformar. Quanto mais eu tiver capacidade de fazer isso, mais eu vou me transformar, mais a gente vai ter aqui a relevância da Web Motors como um todo dentro do contexto de negócio e mais vendas vão acontecer. Então, um pouco disso que está acontecendo. Eu digo, Biasotto, que até o próprio Edu Campos, esses dias, ele recebeu um print de uma palestra que eu fiz e ele me mandou dando os parabéns, mas é que foi uma informação que a gente pesquisou, meu time, não vou lembrar a fonte agora, mas é um estudo feito, inclusive, fora do país, né? E diz que o tempo de resposta do lead, hoje, é imediato. É imediato. Não é mais 5 minutos. Tá no celular, cara, tá na palma da mão. Cara, se você... Olha só, esse estudo diz que é o seguinte, se você, em vez de responder o lead em 1 minuto, você levar 10 minutos para responder, a chance de você converter, que é 23% no imediato, cai para 11% se você levar 10 minutos. 10 minutos. Se você levar até 1 hora, ele cai para 10%. Olha só, então se você não responder na hora... E quer que eu te falo? Quem responde bem, na Web Motors, eu coloco lá. Quem responde bem, né? A gente coloca no site. Responde rápido. O responde rápido é um dia. Um dia. Você veja. Para você ver a qualidade que a gente sabe ainda quanto tem para evoluir. Para quanto que cai a chance se você levar 24 horas para responder e você converter o lead? 1% a conversão. Então, e não é da Web Motors. De todos? É do lead em si, certo? E não é lead, né? É um cliente, né? É um cliente que está ali, né? Não é um lead, né? Por trás de um lead tem um cliente que está acenando, né? Vamos lá, só fazer um resumo aqui, ó. Vou só fazer um resumo seguinte. Se você responder um lead imediato, você tem 23% de chance de
Ó, vamos retomar aqui. Se você atender o lead imediatamente, você tem 23% de chance de fechar negócio. Se você levar 10 minutos, você tem 11% de chance. Se você levar 1 hora, você tem 10% de chance, que é quase igual o mais do que o 10 minutos. Se você levar 24 horas, você tem 1%. Então, de 23% para 1%, nós estamos falando de quantos por cento a menos de chance. Então, para mim, não existe lead frio. É a gente, é o mercado que esfria o lead. Ou seja, o cliente estava com vontade naquele momento, não 24 horas depois. Eu te digo que depois de 24 horas é porque, de fato, você não vendeu o carro, o cliente comprou. Sim. É isso, E né? tem uma outra coisa. O Edu Campos, esses dias da web, fez uma brincadeira numa conversa que a gente estava. Eu vou fazer aqui. Eu te desafio você mandar um WhatsApp para tua esposa e demorar um dia para responder. Eu te desafio. Qualquer um de vocês aqui, eu desafio. Manda esperar. Demora uma hora, demora um dia para responder. Ou não responda, para ver o que vai acontecer na hora que você chegar em casa. A gente tem que ter essa relação e a gente tem que saber que tem um cliente do outro lado esperando. E quanto mais capacidade a gente tiver de articulação, quanto mais próximo eu tiver dele, lógico, você fica toda hora ligando, o cliente foge. Mas, puta, se ele entrou em contato com você via WhatsApp, fala no WhatsApp. Se ele te falou por telefone, fala por telefone. Ela tem que ser rápida, né? Acompanha o processo. Você vai vender muito mais carro. Não, e a tua esposa, bem ou mal, uma hora ela vai te perdoar, né? Agora o cliente não te perdoa mais. Não. Você perdeu aí para sempre. E a gente vai soltar um relatório agora, nos próximos dias, dentro da Web Motors, que a gente vai mostrar para cada vendedor o lead que passou na mão dele, que ele não converteu e que fechou no mercado. Vocês vão se surpreender a capacidade de públicos que vocês poderiam ter vendido o carro que vocês não aproveitaram. Porque, no fim das contas, a web é super importante para o Santander, ela movimenta muito significativo o mercado, mas o nosso principal core business é financiamento. A gente quer financiar mais carros. E se o nosso parceiro lojista, tiver essa capacidade de entender isso e ele trabalhar isso forte, por consequência, a valorização do financiamento vai acontecer porque ele sabe que quem gerou aquele lead e quem gerou aquele processo daquela venda foi o Santander. E é isso que a gente constantemente fala para o mercado. E aqui eu convido a todos a olhar mais no detalhe. Muitas vezes o dono de loja terceiriza isso para outras pessoas. Não faça isso. É mais ou menos você terceirizar a tua loja e você pedir para alguém alugar a tua loja para outra pessoa consiga alugar ali para o teu prédio, tá bom? Fechado? Tá bom. O que eu... Só para concluir aqui, eu acho que é o seguinte... Tá chamando a atenção da gente, hein? Estouramos o tempo, hein? Estouramos o tempo, aquele hein? leadzinho... Conversa boa, aquele lead que não deu negócio, né? Muitas vezes o pessoal desconsidera, né? Nunca mais fala com aquele lead. Nós entendemos aqui o seguinte, se o cara não deu negócio, por que não deu negócio? Ele vai gerar um resgate. Vai ter outra pessoa que vai ligar para o cara para entender por que não deu. E se não deu negócio no resgate, naquele momento o cara não estava afim, estava só pesquisando, ou o cara achou uma outra opção que de repente atendia mais necessidade dele em outra loja. Nós vamos continuar com contato com esse cliente até o dia que ele falar que nunca mais quer ouvir falar da gente, né? Sem incomodar, lógico, cada 6 meses, uma vez por ano, para no próximo ciclo estar com ele. Então, com isso, você começa a entender que o lead é você não está comprando só a venda imediata, você está comprando um relacionamento com a pessoa, né? Então, e você pega uma ferramenta poderosa igual o Web Motors, você está fazendo o quê? Enriquecendo tua base. Tem que aprender a trabalhar com a base. É isso, e a gente trabalha muito forte com esses dois mundos, seja do financiamento, seja da capacidade que a gente tem de enxergar o mercado. A gente coloca isso dentro do nosso sistema e manda para os lojistas um negócio chamado Parceria Certa. Acho que a gente está estourado o tempo, mas acho que é super importante vocês olharem, porque a gente manda leads gratuitos para os lojistas parceiros. E não é toda vez que é gratuito as pessoas desvalorizam. Na verdade, não é gratuito, é que você conquistou isso através de ser parceiro do Santander. E a gente pega esses clientes que estão lá na carteira, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai controlando. Se esse cliente começa a buscar carros no mercado, a gente traz para vocês, seja ele em qualquer CRM, liga para ele, conversa com ele já comprou um carro com você tem a oportunidade de vender teu carro novamente. Aí. Então, acho que é super importante e eu tenho certeza que a gente vai avançar bastante. Legal. Falaria aqui horas, a gente tem bastante coisa para fazer. Vamos já marcar o próximo. Vamos, será um prazer. E, Belo, assim, eu queria muito aproveitar o finalzinho e te agradecer. Cara, a tua parceria não somente com a financeira, de loja para loja, mas o teu ponto físico também. De novo, eu estou aqui, estou encantado.
Parabéns, convido os lojistas que não conhecem, venha para cá, porque de fato, até cortar cabelo aqui você consegue, é um negócio impressionante. 16 de agosto tem a próxima. 16 de agosto. Uhum. Quando o cliente entra aqui, ele consegue, ele tem aqui um espaço para criança, ele consegue fazer um financiamento, ele consegue fazer um CP com garantia na Sim, na nosso e outros bancos. Tem toda uma mística aqui, o cliente se sente muito à vontade. Eu estou muito à vontade aqui, eu fico imaginando o cliente. Cuidado, né, é um cuidado com as pessoas e é um cuidado com o negócio, tá? Parabéns. Eu que tive a oportunidade de trabalhar com o Rodrigo há 13 anos atrás, né, na primeira passagem por Curitiba, vi essa evolução e realmente é encantador e, tipo assim, e o principal, o foco e o centro no cliente. Parabéns. Que é o que o Obrigado. Santander E eu pensa agradeço também a parceria da vida inteira, né? Não é de ontem, não é de hoje, né? E sempre vocês apoiando a gente e juntos, né? No nosso projeto, tá? Obrigado demais, tá? E, gente, agradeço também, né, a pessoal que esteve aqui com a gente o tempo todo. Muito obrigado. Lembrando que esse episódio vai estar salvo aqui no YouTube, vai estar salvo no Spotify. Você que não está ainda inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho que toda 4, 5 vezes por semana tem conteúdo novo no YouTube, tem todo dia no Instagram e também no Spotify. Então não tem como você não ouvir a gente, não tem como dar desculpa. Então valeu, galera, obrigado e até a próxima. Obrigado a todos, até a próxima.